Olá amigos, satisfação estar transmitindo a lição de quarta-feira, lição número 13. Chegamos ao final do trimestre, a lição de quarta-feira que fala sobre as exigências do amor. A lição geral da semana tem como título Um Passo de Fé. Já temos falado muitas coisas espetaculares sobre um passo de fé. E agora o tema de hoje é sobre as exigências do amor. Vamos falar sobre o amor que Deus tem para conosco, o amor que Jesus tem para conosco, o amor que nós temos pelo Senhor Deus, pelo Senhor Jesus, e o amor então pelas pessoas, pelos perdidos. O amor nos instiga, nos leva a fazer algo pelos perdidos. O apóstolo Paulo declarou em 2 Coríntios 5,14 que o amor de Cristo nos constrange. E é uma verdade. Um autor desconhecido contou a história de um homem que estava chateado com a igreja e acabou então dizendo, sabe de uma coisa, não quero mais nada. E acabou então entregando os cargos dele e foi morar num lugar muito distante. Ficou ali solitário por 5 anos. Um dia ele pegou a Bíblia e começou a ler a história da paixão de Cristo, reavivar a memória dele. E acabou adormecendo e sonhou que estava numa estrada em caminho para o céu. No meio do caminho, ele acabou encontrando Jesus numa das viradas ali do caminho, encontrou Jesus e ficou atônito, caiu ajoelhado, adorando o Senhor Jesus Cristo. E disse, mestre, o senhor por aqui? O senhor não devia ter ido embora, o senhor devia ter ficado conosco, são muitos os problemas. Jesus Cristo disse, eu já acabei a obra que eu tinha que fazer. Mas Senhor, tem muita miséria, muito sofrimento, muitas pessoas ruins na terra ainda. Jesus disse, então, eu deixei esse fardo com as pessoas que me amam. Mas Senhor, e se eles falharem? Perguntou o homem. Jesus disse, eles não vão falhar. Sabe por quê? Porque eles me amam e o amor nunca falha. Se você está aqui, é porque você não me ama. O homem acordou do seu sonho, ficou pensativo e disse, sabe de uma coisa? Eu acho que Deus não me deu um sonho, Deus me deu uma visão. É verdade, o amor nunca falha. O que é que eu estou fazendo aqui, enterrando o meu talento? Pois, gente, esse sonho fez esse homem voltar para a civilização e começar a trabalhar pelas pessoas perdidas. E viu, assim, com gratidão no coração, os resultados, com colheitas maravilhosas de pessoas entregando o coração ao Senhor Jesus Cristo. Realmente, como diz o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange, nos convence a lutar pelos perdidos. Não se pode crer num cristão que fique parado, num cristão que fique de boca fechada. Nós já falamos que existia um homem chamado Martinho Basel. Ele viveu ali pelos anos de 1850 e pouco. E foi perseguido pela igreja, e ele acabou então, por causa da fé dele, sendo colocado numa masmorra. Mas ele não declarou, e o pessoal insistia, você declara que você é crente? Ele não, ficou calado, não declarou. Quando esse homem saiu dessa prisão, 35 anos depois, descobriram um tijolo que estava solto lá na cela onde ele estava. E ele então, alguém tirou esse tijolo e estava escrito, eu amo Jesus. Gente, um homem que foi uma testemunha secreta do Senhor Jesus Cristo. Que diferença para Martinho Lutero, que enfrentou o clero, enfrentou o mundo todo para dizer o quanto ele amava o Senhor Jesus Cristo. Jesus não quer testemunha secreta. Quando nós lemos a história dos pioneiros, que eles saíam das suas casas, do seu conforto, e sim, iam para lugares solitários pregar o Evangelho, David Livingstone e outros pioneiros que enfrentaram situações adversas, nós ficamos pensando, só o amor que essas pessoas possuíam por aqueles perdidos é que os levou a sacrifícios tão homéricos como o dessas pessoas. Ficamos muitas vezes envergonhados quando nós, com a facilidade que nós temos hoje, nós não passamos uma mensagem para uma pessoa perdida, não passamos um vídeo, não passamos nenhum tipo de comunicação a respeito do reino de Deus, a respeito do que Jesus espera das pessoas. Então, no passado, o pessoal não tinha a facilidade que nós temos hoje. Hoje nós temos grande facilidade de comunicação, assim, de a gente falar para as pessoas. Então, o que está faltando talvez seja amor pelos perdidos. Ellen White escreveu em Meditações Matinais, 1992, página 211. Ela escreveu o seguinte, os perdidos estão em toda parte ao nosso redor, perecendo e deploravelmente negligenciados, mas são valiosos para Deus, pois constitui a aquisição do sangue de Cristo. Existem muitas pessoas perdidas, existem muitas pessoas que estão morrendo sem conhecer a parte do Evangelho.
O Senhor Jesus disse que Deus vai cobrar de nós o sangue daqueles que são perdidos e nós não falamos nada para essas pessoas. Vamos na pergunta número 6. Diz assim: na reunião de Jesus que ele fez com os discípulos à beira-mar, ele perguntou 3 vezes uma coisa para Pedro. O que foi que ele perguntou 3 vezes e por que perguntou 3 vezes? Então nós temos João 21, 15 a 19. Diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão: Pedro, filho de Jonas, você me ama mais do que a estes? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou Jesus a perguntar: Simão, filho de João, tu me amas? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17, perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro por ter Jesus perguntado pela 3ª vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, Pedro, que quando eras moço, você te vestia a ti mesmo e andavas por onde você queria. Mas quando você for velho, estenderás a mão e outro te guiará e te levará para onde tu não queres. Ora, disse Jesus isto, significando com que morte Pedro havia de glorificar a Deus. E havendo dito isto, ordenou-lhe: segue-me. Então, para a pergunta, que 3 perguntas Jesus fez para Pedro? E o que significou? Pedro recebeu de Jesus 3 perguntas: tu me amas? E essas 3 perguntas era para que Pedro declarasse 3 vezes, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Pedro ficou triste a princípio, quando Jesus perguntou a 3ª vez: tu me amas? Pois ele se recordou da negação que ele havia feito ali no pátio, quando Jesus estava sendo julgado. Agora Jesus estava reconstruindo a confiança de Pedro, para que ele pudesse ser um grande líder da igreja no futuro. Jesus estava querendo dizer com isso para Pedro que, ao invés dele negar Jesus estava dizendo: Pedro, ao invés de você me negar, você agora vai negar a si mesmo. Porque Jesus disse: quem não se negar a si mesmo e não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Por isso Jesus perguntou 3 vezes, reconstruindo a confiança de Pedro e dizendo: Pedro, vou precisar muito de você. E Jesus disse isso com muito amor. Gente, muitas vezes nós precisamos negar a nós mesmos. Uma vez um rapaz foi num farol, que é o local onde o farol é aceso à noite para direcionar os navios que andam ali em certas rotas, porque há certas rotas que são cheias de pedras. Se os navios forem por ali, geralmente batem o casco em pedras pontiagudas e acabam naufragando. Então o farol é necessário. Então um repórter foi até o farol e perguntou para o homem do farol: escuta, isso é um lugar muito solitário, o senhor não fica chateado, triste, depressivo de ficar aqui? O homem disse: não, a nossa função aqui é acender a luz do farol e deixar que essa luz seja vista pelos navios que poderiam estar em perigo. Mas o senhor não se sente depressivo? Ele disse: não. Sabe por quê? Porque nós nunca pensamos em nós. Nós pensamos naqueles que poderão ser salvos com a luz do farol que é acesa. Com isso, esse homem deu uma lição profunda para todos nós. É o dever dos cristãos. Os cristãos sabem que estão seguros, edificados sobre a rocha. Então, com essa segurança, sabe que nenhuma tempestade vai poder abalar a sua vida. Então, o cristão se sente à vontade para estar, assim, colocando a sua luz para iluminar o caminho daqueles que poderão estar sendo salvos. Pergunta número 7. Quando Pedro respondeu a Jesus 3 vezes que o amava, o que Jesus pediu para ele fazer? Uma resposta simples. Jesus disse: tu me amas? E Pedro respondeu: tu sabes que te amo. Então Jesus disse: apacenta os meus cordeiros, ou seja, cuida da minha igreja, pastoreia as minhas ovelhas, cuida daqueles que estarão sobre a sua responsabilidade. E com isso, Pedro recebeu de Jesus o encargo de estar sendo um grande líder que cuidaria da igreja por amor. Gente, as pessoas podem fazer as coisas através de talento, através de experiência, mas por amor é diferente. Por amor a pessoa vai além da hora. Jesus, por amor, ele ia além da hora que ele devia atender as pessoas.
E depois então é que ele se recolhia, mas ele atendia até a última pessoa, porque ele amava as pessoas. Nós temos que nos conscientizar que Jesus precisa de todos nós, para que a obra seja feita. Akbar foi um homem que foi considerado o imperador da Índia, no tempo da rainha Elizabeth. E um dia sua mãe adoeceu a 400 quilômetros de distância. Akbar queria notícias da mãe, mas não havia tempo, não tinha correio, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. O que fez o grande Akbar? Ele disse: eu quero uma linha viva de soldados desde o palácio onde minha mãe está até o meu palácio. Ele pegou quase 1 milhão de soldados e colocou cada um de 50 em 50 metros. E ele então foi criando uma linha viva de comunicação, até chegar no palácio da mãe dele a 400 quilômetros de distância. Pois quando o médico dava um boletim, um relatório de como estava a mãe do grande Akbar, aquele soldado, o primeiro, perto do palácio, recebia a notícia, passava para o outro a 50 metros, aquele passava para o outro e para o outro, até chegar nos ouvidos do grande imperador, o estado da mãe dele. E dessa forma ele fez uma linha viva de comunicação. Nós somos a linha viva de comunicação do Evangelho que Cristo nos concedeu. E Ele quer que nós façamos essa linha viva de comunicação para chegar até as pessoas perdidas ou aqueles que não conhecem ainda o Evangelho. Se uma dessas pessoas da linha viva falhar, na ponta alguém poderá deixar de receber a comunicação sobre o plano da salvação. Jesus quer fazer de nós um telégrafo vivo para que nós possamos ajudar os perdidos. O amor de Cristo nos constrange realmente. O amor pelos perdidos deve ser nosso principal foco hoje em dia. Gente, muitas vezes nós fazemos grandes sacrifícios, e o sacrifício pelo amor. Um rapaz que estava no Canadá num culto, ouviu o pregador falar de John Harper como sendo um dos grandes missionários. O rapaz levantou a mão e disse: com licença, pregador, eu sou o último converso de John Harper. Como assim? Por favor, venha à frente. O rapaz diz: eu estava no Titanic, e quando o Titanic naufragou, milhares de pessoas ficaram boiando nas águas. Eu fiquei agarrado a uma poltrona. Enquanto eu estava agarrado, as ondas trouxeram para perto de mim um homem, e esse homem era John Harper. E quando ele me viu, ele disse: jovem, já entregou o coração a Jesus? Eu disse: ainda não. E a onda levou ele embora. A onda trouxe ele depois de uns 15 minutos, um tempo, não sei, uns 15 minutos, parecia uns 15 minutos, de volta perto de mim. E ele gritou para mim: jovem, já entregou o coração a Jesus? Jesus ama você. Eu disse: ainda não. E a onda o levou embora. Pela terceira vez, Deus concedeu que John Harper fosse trazido perto de mim. E ele perguntou: você já entregou o coração a Jesus? E ele agarrou na minha mão. Eu disse: ainda não. Ele disse: entregue o coração a Jesus. Ele disse: diante daquele apelo, eu entreguei meu coração a Jesus. Ele orou por mim, soltou de minhas mãos e foi tragado pelas águas. John Harper morreu, mas eu sou o último converso desse homem que me amou como sendo um filho de Deus para que eu pudesse receber a salvação em Cristo Jesus. Todo o auditório estava emocionado pelo desprendimento e pelo amor daquele pregador John Harper. Gente, Deus nos chama para que nós possamos atender às exigências do amor, o amor pelos perdidos. Que Deus te abençoe nesse dia. Amém.